Poliçada, boa noite. Amigos de casa, boa noite, boa tarde ou bom dia. Não sei que hora você está assistindo essa aula. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente continua a nossa aula de número 2. Já tivemos a primeira aula, onde corrigimos da questão de número 1 até a questão de número 18 do nosso material. Hoje a gente avança a partir da questão de número 19. Vamos lá? Todo mundo, então, no primeiro material, a gente corrige a partir da questão de número 19. A 19 diz assim: em sentido objetivo, a administração pública designa os entes que exercem a atividade administrativa de forma a balizar a execução da função administrativa. Pergunta, poliçada, número 19, abrindo os trabalhos, certo ou errado? Obrigado pela participação de todos. Vou tentar com o pessoal de casa, então. Queridos, essa questão de número... Boa noite, pessoal. Chegamos? Estamos posicionados? Fala, aham. Obrigado pela participação voluntária de todos. Questão 19. Vamos lá. Em sentido objetivo, a administração pública designa os entes que exercem a atividade administrativa de forma a balizar a execução da função administrativa. Para que a gente possa responder essa questão, a gente precisa voltar lá no conceito de administração pública. Não basta você saber a administração pública direta e indireta, não basta você saber os princípios da administração, você tem que saber também o conceito de administração pública. E para que possamos estudar esse conceito, a gente precisa voltar lá na doutrina administrativista. Vamos lá, conceito de administração pública. Lembro a todos que aqui a gente está tratando do conceito de administração pública no seu sentido estrito. Até porque, se definirmos a administração pública no sentido amplo, a gente também englobaria órgãos governamentais e a atividade de natureza governamental, que não é o caso aqui, a gente está definindo no sentido mais estrito do termo. A definição de administração pública deve ser analisada sob dois vieses diferentes. São eles: primeiro, a administração pública em sentido subjetivo, e segundo, a administração pública em sentido objetivo. Destaco que a administração pública em sentido subjetivo, ela tem sinônimos. Aqui, o termo subjetivo também pode ser chamado de orgânico ou formal. Ao passo que o termo objetivo também pode ser chamado de funcional ou material. Essa parte aqui remete à introdução ao direito administrativo e, claro, ao conceito de Estado, governo e administração pública. A gente não pode falar, por exemplo, de princípios, de direta e indireta, sem que você saiba o que é administração pública. Reparem que existem duas acepções diferentes para o termo administração pública. Sentido subjetivo, como sinônimos orgânico ou formal, sentido objetivo, como sinônimos funcional ou material. Veja, lá em cima, a administração pública está sendo analisada no sentido subjetivo. A palavra subjetivo lembra o quê? Sujeito. Sujeito lembra uma pessoa, lembra alguém que faz algo. Veja, ele utiliza o termo ali também orgânico. Orgânico lembra o quê? Órgão, lembra uma unidade integrante. Aqui embaixo não. Aqui embaixo o sentido é objetivo, funcional, material. Lembra objeto, matéria, função. Aqui embaixo eu não estou falando de estrutura, sujeito, pessoa, unidade. Não. Aqui embaixo eu estou falando da atividade que esse sujeito, essa estrutura, essa unidade exercem. Portanto, aqui embaixo nós temos um sentido diferente do sentido de cima. A administração em sentido subjetivo, orgânico ou formal, nos dá a ideia de quem faz? Aqui embaixo, a administração pública em sentido objetivo, funcional ou material, a ideia do que faz, o que é feito, qual atividade exercida. Sendo assim, podemos definir a administração pública no sentido subjetivo, também chamado de orgânico ou formal, como sendo um conjunto de órgãos, entidades e de agentes que exercem essa atividade administrativa estatal. Então, lá em cima,
Eu estou falando de administração pública em sentido subjetivo, orgânico ou formal. Ou seja, aqui a gente define a administração pública como sendo um conjunto de entidades, que são estruturas dotadas de personalidade jurídica, de órgãos, que são unidades integrantes da administração pública e que não são dotadas de personalidade jurídica, de agentes, que são pessoas que exercem funções de natureza pública. Tudo isso representa o quê? A administração pública no sentido subjetivo, orgânico ou formal. Por outro lado, aqui embaixo, quando a gente fala de administração pública em sentido objetivo, funcional ou material, aqui eu não estou preocupado com quem faz, e sim com qual atividade é exercida. Então, aqui embaixo, a gente define a administração pública como sendo uma atividade administrativa desempenhada pelo Estado. Obviamente, essa atividade administrativa que o Estado desempenha busca a satisfação dos interesses da coletividade. Aqui o objetivo é atender a coletividade. Então, repare, quando a gente lá em cima define a administração em sentido subjetivo, orgânico ou formal, a gente está falando de quem faz. Eu estou falando da estrutura, estou falando do agente, estou falando do órgão, estou falando da pessoa jurídica, estou falando de quem desempenha a atividade. Aqui embaixo não, eu estou falando da atividade propriamente dita. Portanto, por exemplo, um ministério. Ministérios são órgãos, estão aqui. Um servidor público. Servidor é agente público, ele está aqui. Agora, a atividade de polícia administrativa. A gente está vendo, numa situação de pandemia, o poder público precisa fiscalizar para saber se, por exemplo, os estabelecimentos estão atendendo aos requisitos necessários para impedir a aglomeração. Porque veja que existem estabelecimentos abertos, mas alguns não tomam os cuidados devidos. Tem que haver o que então? Fiscalização. Essa fiscalização, todo mundo concorda comigo, que é uma atividade administrativa que o Estado desempenha para atender a coletividade? Sim, aqui ó, isso é administração, mas a administração no sentido objetivo, funcional ou material. Então, quem desempenha a atividade fiscalizatória está aqui em cima. A atividade fiscalizatória propriamente dita está aqui embaixo, ok? Então, um órgão fiscalizador, ele está aqui. A administração em sentido subjetivo, orgânico ou formal. A atividade fiscalizatória que ele vai desempenhar está aqui embaixo. Atividade que o Estado desempenha visando atender aos interesses da coletividade, às necessidades que a coletividade possui. Está todo mundo comigo? Legal? Então, de forma breve, isso aqui está revisado. Volta na questão, por gentileza, e vamos tentar matar isso aí. Olha aí, ó, número 19. A questão 19 diz assim: em sentido objetivo, a administração pública designa os entes que exercem atividade administrativa, de forma a balizar a execução da função administrativa. Presta atenção na maldade. Em sentido objetivo. Parou, corta para mim. Objetivo. Quem faz ou o que faz? Estrutura ou atividade? Atividade. Porque eu estou falando no sentido objetivo. Olha o objetivo aqui embaixo. Eu estou pensando na atividade. Eu estou pensando na atividade exercida. Eu estou pensando na atribuição, na função desempenhada. Ele está dizendo na 19. Em sentido objetivo, a administração pública designa os entes que exercem a atividade administrativa. Parou. Corta para o quadro. Em sentido objetivo, a administração pública está designando os entes que exercem atividade administrativa ou a atividade administrativa exercida pelos entes? A atividade. Portanto, esse item de número 9, o que ele fez? Ele inverteu a premissa, o que é típico em questões dessa natureza. Aliás, nem preciso dizer que o SESP faz isso. O SESP troca desconcentração com descentralização, ele troca lei complementar com lei ordinária, ele troca essas coisas. E aqui não é diferente, ele mistura subjetivo e objetivo. Portanto, isso aqui responde à questão com tranquilidade. Você acertou então, se marcou na questão de número 19 que esse item está errado. Ele disse, em sentido objetivo, portanto, o que faz? A administração pública designa os entes que exercem a atividade. Está errado. É a atividade exercida pelos entes, não os entes que exercem a atividade. Portanto, aqui estamos falando de atividade. Aqui eu não estou falando, volto a dizer, da estrutura morta, mas ele fala dos entes. Tudo bem. Se ele falasse dos entes que exercem a atividade, então deveria ser sentido o quê? Subjetivo. Aqui ele disse que era objetivo. Portanto, ele inverteu a premissa, a 19. Está errado. Todo mundo comigo até aqui? Fechado. Então vamos em frente. Número 20. O conjunto das prerrogativas e restrições a que está sujeita a administração pública
e que não se encontra nas relações entre particulares, constitui o regime jurídico administrativo. Número 20. Certo ou errado? Tirando as 3 pessoas que responderam, mais alguém? Precisasse aprovar uma lei ordinária, eu teria que adiar a sessão por falta de quórum. Eu não tenho metade, mais um dos presentes se manifestando. Fala, amigão! Vai fazer concurso público de provas e títulos? Vai num casamento hoje, parceiro? Hoje? Segunda-feira, casamento, cara? O cara vem de terno e gravata pra aula, cara? Que maravilha, hein? Saudações rubro-negras, parceiro. Tá sem graça já, né? Tá sem graça. Disputa Champions. Pra ver se fica melhor. Tá complicado, né? Pessoal, essa questão aqui, ela remete a um ponto inicial do direito administrativo. Colocar essas questões aqui é algo proposital. Sabe por quê? O cara está estudando para prova, uma prova de nível de complexidade de PF, PRF, ele fica muito preocupado com um tema difícil e deixa tema inicial de lado. Já viram isso? O cara fala, pô, Mota, a gente entra no tomo de PF. Mota, tem questão de licitação? Tem, pô. Pô, beleza, licitação é que eu tenho receio. Aí a gente pergunta na sala uma questão de regime jurídico administrativo e tem gente na dúvida. Não pode. Cara, tudo é importante. Ok? Pô, Mota, mas isso é fácil. Eu sei, mas o fácil também precisa ser dito. O fácil também precisa ser trabalhado. Olha a dúvida que pintou aqui na sala agora. Sabe do que ele está falando? Ele está falando disso aqui, ó. Caraca, Mota, relembra isso aí, cara, eu não lembro disso. Aqui, ó, regime jurídico administrativo. Olha aí, ó, regime jurídico administrativo. O que isso aqui significa? A gente está falando aqui do conjunto de regras, traços, conotações de direito público aplicáveis à atuação administrativa. Em outras palavras, como a gente sabe, é da tônica do direito público que haja uma predominância do interesse público sobre o privado. Desde o primeiro dia de aula teórica, você já pega isso, porque você pega a grande diferença entre direito público e direito privado e percebe que no âmbito do direito público existe uma desigualdade jurídica naquela relação. Você percebe que, diferentemente do direito privado, onde há uma igualdade jurídica, essa desigualdade mostra a existência de uma prevalência do interesse público sobre o privado. Em suma, esse regime jurídico administrativo, e esse esquema tem que estar desenhado no seu caderno, ele denota 2 termos importantes. São eles, de um lado, prerrogativas, do outro, sujeições. Então, guarda isso. A ideia de regime jurídico administrativo remete, de um lado, a prerrogativas. O que é prerrogativa? Meio especial de atuação. Significa que existem poderes especiais dos quais a administração se vale para o desempenho de atividade. Por outro lado, a ideia de sujeição, ou seja, limitação, condicionamento. Pergunto, eu, Mota, estou dirigindo o meu veículo, estou curtindo o meu pagode, estou ouvindo o quê? Estou ouvindo a GP, feliz da vida, Arconde no máximo, no 15, como diz o Wesley Safadão. Estou eu com Arconde no 15, feliz da vida, vidro fechado, passando pela Via Light, um policial para o meu veículo, me retira do veículo, ele educadamente, cidadão, sai do carro. Eu saio do carro, ele entra no veículo e sai em disparada. Pergunto, a Constituição permite ou não permite que no caso de iminente perigo público, a autoridade ali, o policial, utilize da minha propriedade particular? Autoriza. A isto dá-se o nome de requisição, boa noite, administrativa. Essa requisição administrativa, para quem não lembra, é uma forma do Estado intervir na propriedade privada, assim como é também a desapropriação, assim como é também uma ocupação temporária, assim como é uma limitação administrativa. Tudo isso é forma do Estado intervir na propriedade privada. Nesse caso, a gente está falando de quê? De prerrogativa estatal. O Estado intervir na propriedade privada é prerrogativa, é poder especial. E isso vem de onde, Mota? Isso vem de um princípio famoso, que certamente você já ouviu falar. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Porra, Mota, agora eu lembrei. Eu já sabia disso, só não fiz associação com o princípio. Agora eu lembrei, Mota. Maravilha, melhor assim então. Então aqui, quando a gente fala de prerrogativa, a gente associa a ideia da prerrogativa à supremacia do interesse público. Vocês já imaginaram se para cada passo que a administração desse, ela dependesse de negociação com o particular?
Vocês já imaginaram se para cada passo que a administração desse, ela dependesse da concordância com o particular? Que ela dependesse do ok do particular para poder fazer alguma coisa? Claro que não. Se o interesse público está em jogo, ela tem prerrogativas. É o caso do Estado intervir na propriedade privada. Todo mundo aqui na sala já ouviu falar da auto-executoriedade dos atos administrativos. O que é auto-executoriedade? É um atributo do ato que permite que o mesmo seja praticado sem a necessidade de ordem judicial. Vocês já imaginaram se para cada passo que a administração desse, ela precisasse de ordem judicial? Os atos administrativos gozam de um outro atributo, claro, não está em todos os atos, mas gozam de atributos, por exemplo, a chamada imperatividade. A imperatividade permite a imposição unilateral de vontade, independentemente da concordância do administrado. Pergunto, na hora de rebocar um veículo estacionado em lugar proibido, a administração pública ela espera a sua concordância? Claro que não. Na hora de apreender uma mercadoria irregularmente vendida por um camelô, por um ambulante, está vendendo produto pirata, o poder público vai esperar o quê? Vai esperar o ok do cara para apreender mercadoria? Moço do CD pirata, me dá o CD. Não vou dar nada. Ai, puxa vida, me dá um CD, me dá um CD. Claro que não. Não vai depender da concordância. Isso é o quê? Isso é prerrogativa. O poder público, então, já que está atuando no sentido de atendimento ao interesse público, esse interesse público ele prepondera sobre o interesse privado. Só que, por outro lado, a atuação do poder público não é ilimitada. A atuação do poder público tem limitações, tem condicionamentos, tem restrições, tem sujeições. Se existem sujeições, essas sujeições, Mota, elas vêm de onde? Elas vêm exatamente da noção de indisponibilidade do interesse público. Olha aqui, não pode esquecer isso, não pode. Esse é o tipo de questão que a gente não pode perder numa prova como uma prova de polícia. Não pode, prova nenhuma pode perder uma questão dessa. Então aqui, a noção de sujeição está relacionada a condicionamento, a limitação. Aqui eu estou falando de quê? Da indisponibilidade do interesse público. Alguns exemplos são clássicos de prova. Por exemplo, quando vocês estudam atos administrativos, vocês aprendem que os atos possuem elementos. O COFINFOMOB. O primeiro elemento do ato é a competência. O que é competência? Competência é o poder legal que o agente possui para praticar o ato. Pergunto, se competência é o poder legal, de onde decorre a competência? Da lei. Por que a competência decorre da lei? Porque ela deve ser exercida em benefício do interesse público. E esse interesse público, ele é o quê? Indisponível. Esse interesse público não está à livre disposição da administração, posto que inapropriável. A administração pública não é dona do interesse público a ponto de decidir o que ela acha que tem que fazer e deixar de fazer. Negativo. Ela tem condicionamento. Aquilo atende ao interesse público, ela tem que fazer. Não à toa, quando a gente estuda poderes administrativos, a gente aprende que também existem os deveres administrativos. E existe, por exemplo, o chamado poder-dever de agir. O que é o poder-dever de agir? O dever de exercício das competências. E a competência é o quê? Irrenunciável. Vocês têm isso anotado no caderno. A competência é irrenunciável. E por que a competência é irrenunciável? É só você lembrar. Se a competência é o poder legal que o agente possui, é porque a competência decorre da lei. Se ela decorre da lei, é porque ela deve ser exercida em benefício do interesse público. E esse interesse público é o quê? Indisponível. Portanto, se a lei me determinou como competente, eu não posso declinar deliberadamente da competência que eu tenho, salvo nos casos em que a lei autoriza a delegação ou que o superior faça o quê? Avoque a atribuição. Aí estudamos o nome de avocação. Nos casos legalmente admitidos de delegação e avocação, ela será possível. Tirando os casos legalmente admitidos, a competência é irrenunciável. E por que a competência é irrenunciável? Olha o fundamento principiológico para isso aqui. O interesse público é indisponível. A administração não é dona do interesse público. Vê um exemplo contextualizado diretamente com a prova de vocês? Licitação. Na aula anterior, a gente não lembro se já falei disso, creio que não, porque tem questão mais à frente que a gente trata disso. Mas a lei de licitações, a lei 8666 de 93, ela trata da alienação de bens. A regra geral, vale dizer, é que bem público nem alienado seja. A regra geral é que não haja alienação de bens, mas bem público não cai para vocês. Então a gente está trabalhando aqui já com a exceção, ou seja, uma situação onde o bem está sendo alienado. A pergunta é, um bem imóvel, se o poder público quiser alienar um bem imóvel, o que ele tem que fazer? Tem que ter lei. Avança.
Ele faz o quê? Ele cadastra o bem na OLX? Ele bota uma placa na frente, vende-se? Ele entra no grupo Joga para Rolo do Facebook? O que tem que fazer para alienar um bem público? Qual é o passo a passo? Licitar, beleza. E antes disso? Artigo 17 do 8666. A alienação de bem da administração depende de interesse público devidamente justificado quando se tratar de bem imóvel. Claro, vai ser precedida de avaliação, óbvio. Quando se tratar de bem imóvel, que é o meu exemplo aqui, precisa, quando for órgão da administração direta ou entidade autárquica ou fundacional de autorização legislativa, precisa de avaliação prévia, licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta em alguns casos.